inscreveu no canal? Faz isso agora, não deixa para depois. Se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho e ajuda o canal a crescer. Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos aí ao canal Voo Militar e hoje o tema é ilustração digital 3D de aviação militar. E hoje eu converso com um mestre aí desse assunto, Gino Marcomini. Gino, muito obrigado aí por aceitar o convite. E esse tema é muito interessante, é um tema que particularmente eu gosto muito. E olha só, antes de eu dar a palavra para o Gino, eu vou falar uma coisa. Se você talvez nem tenha percebido, mas certamente você já esbarrou com algum trabalho do Gino por aí, em alguma publicação, em algum site, até mesmo caixa de kits, né? A gente vai saber um pouco mais sobre isso. Gino, tudo bem? Obrigado. Cara, tudo bem, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite, viu? Que legal. Gino, aviação militar e ilustração digital, né? Tem tudo a ver, né? A gente tem muitas fotos por aí, muitas informações, mas às vezes aquele ângulo, aquela pintura, aquela versão da imagem não é possível ter ela em mãos, a ilustração resolve, não é mesmo? Como é que funciona? O que você tem a dizer sobre isso? Então, foi legal como você restringiu, canalizou o assunto, né? Porque ilustração digital 3D sobre aviação militar. Isso. Sobrou pouca coisa ali pra gente fugir do assunto, né? Porque, por exemplo, aviação civil eu sou uma negação, cara. É uma vergonha admitir isso, mas, cara... Não entendo nada, velho. Mas, enfim, o pessoal vai ficar bravo comigo, mas... Bom, não, mas o bom é que o canal o canal é sobre aviação militar, então a gente tá em casa. Militar, né? A gente tá em casa, então beleza, legal. Então... Ai, cara, assim, ilustração, ela entra numa área quando você não tem condição de ter uma foto, né? Uhum. Então, por exemplo, quando você vai... mostrar uma ideia conceitual, tem um projeto de alguma aeronave que ela está nascendo, ainda não existe um mock-up, um protótipo, então aí entra ilustração, né? Sim. Por exemplo, a gente vai falar mais de aviação, mas sim. Eu também fiz muita coisa na área de blindado, né? Coisas assim pro exército, cheguei a fazer submarino também. Uhum. Uma vez ou outra eu arranho alguma coisa em carro também, mas enfim. Só que assim, vamos supor se fosse o caso de um submarino. Às vezes você não tem uma condição muito fácil ali de você tirar uma foto debaixo d'água para mostrar o submarino em ação. Sim. Então, a água vai ficar turva, vai deixar turva a imagem, né? Então, assim, a ilustração entra para suprir uma necessidade, uma deficiência técnica ali. Uhum. Se você quer mostrar, por exemplo, uma cena de combate, cara, vai ser complicado. Você vai ter que ter um fotógrafo lá no meio para pegar aquele ângulo. Lógico, você tem coisa da Segunda Guerra, coisa de várias guerras que tem os repórteres de guerra que vão lá e estão no meio da ação, do conflito, mas normalmente é uma foto jornalística e não artística, né? Difícil você pegar uma imagem daquela e colocar, por exemplo, na caixa de um kit ou fazer uma capa de revista. Bom, enfim, a ilustração entra para preencher essa lacuna, né? Quando você não tem a possibilidade de ter uma foto, você recorre à ilustração. Principalmente, né, Gino, falando em aviação militar, né, a parte de combate aéreo, né, as cenas de combate e tudo mais, é praticamente impossível a gente ter ângulos externos de um combate em que mostre os dois lados, enfim. Então a ilustração ela vem também para esse ponto, né, para suprir essa lacuna não só técnica ali da questão da visual ali, por ser muito rápido, mas também para colocar os elementos, né, que compõem a narrativa, né? Pois é, a parte artística do negócio acaba se perdendo ali, né? Fica complicado você mostrar determinados ângulos, você quer mostrar, assim, alguma coisa... Cara, que tem ação, sabe? Você quer mostrar o nariz do avião e lá atrás a aeronave fazendo uma curva e fogo. Você tem que lidar com montar a cena, com a composição da cena e na vida real não vai. Essa condição, esse sangue frio de ter tiro passando ali, você... Não tem, não dá, né? Muito legal.
E Gino, você tem algumas experiências em TV também, né? Duas coisas pro The History. Só que uma das coisas do The History foi aquele disco voador. Ah, tá. A gente ia falar disso, né? Então, vou até voltar um pouco, então, pessoal, já que a gente entrou, eu acabei entrando sem querer nesse assunto, mas queria falar sobre isso. O Gino tem uma imagem, né? Algumas imagens de um disco voador da USAF, algo meio militar secreto e tudo mais, que, Gino, conta aí, tem muita gente que ainda acha que é verdade aquilo, né? Como é que é? Não, pois é, então, aí que entra a história da ilustração. Alguém precisa mostrar alguma coisa que não existe. Já começa por aí o ponto. Uhum. E eu comecei a fazer ilustração, assim, meio de profissional. Era meio hobby antes, né? Mas acho que foi lá para 2003, 2004... Eu acho que eu já estava em Curitiba quando eu recebi um e-mail de um cara que ele... Um tal de Mike Schratt, o nome dele. É americano, ele é pesquisador na área de aviação militar, ele escreve livro, mas ele tem um foco meio voltado para disco voador, para UFO. Né? Só que é aquela coisa... Dá a impressão, pelo que eu entendi ali, dá a impressão que não é o foco alienígena, é aeronaves assim, secretas, a ideia dele, né? Então a pesquisa vai nessa área de imagens de aeronaves secretas. E aí ele me mandou, cara, um pacote enorme, um pacote pelo correio, mas com um monte de rascunho desenhado à mão e carta datilografada, e ele foi me explicar que ele teve contato com a história dele, tá? Eu não tô falando que é verdade ou não. Entendi. Tá? Então tá. Eu vou contar o que ele contou. Não quer dizer que eu acredito também. Mas, tá bom. Ele disse que ele teve contato com um ex-piloto de teste que frequentava a Área 51, né? E esse piloto, ele antes de morrer, tem o nome dele no artigo lá, não lembro qual que era, mas ele descreveu que teve um dia que ele chegou lá na base, ele fala onde que era a base, onde que era o hangar número tal, ele entrou no hangar e viu aquele avião, que ele tinha um formato circular, e ele contou, inclusive, quantas rodas tinha em cada trem de pouso, ele descreveu, assim, é uma descrição detalhadíssima. E no meio desse material, que esse tal de Mike me mandou, tinha lá uns 2 ou 3 rendering em 3D, mas bem simprão, sabe? E ele tinha a intenção de montar um artigo com isso, e artigo assim, pra internet, né? Colocar no site dele e tal. E ele precisava de imagens mais realistas para mostrar a ideia. Dali, no meio, também tinha algumas variações desse avião. Tinha um avião que seria uma espécie de bombardeiro, ele era enorme, e tinha algumas versões assim que iam reduzindo de tamanho, até ser assim uma espécie de um caça, que era só para um piloto, né? Enfim, e aí eu usei algumas fotos da NASA, porque foto da NASA ela é livre para você usar, ela é de domínio público. Então, como era de domínio público e era alguma coisa que estava muito envolvida ali, né, entre NASA e disco voador, eu fui procurar lá no site da NASA e achei umas fotos legais. Eu falei, dá para usar essa foto aqui e colocar o disco ali no meio, né? Enfim, e aí eu fiz as ilustrações para esse cara. Esse cara adorou. E aí ele foi atrás, ele montou todo o artigo dele e ele foi atrás de alguma produtora de vídeo que ia fazer o programa pro The History Channel, né? E aí foi. Inclusive eu cheguei a fazer alguma animação ali, mas bem pouquinha, porque na época eu também não tinha nem máquina para fazer isso. E foi, sabe? Ficou no site dele, foi ali. E curioso que teve um dia que eu liguei a TV, e já fazia tempo que eu não assistia nem The History Channel, porque os caras só falam de ET lá, né? Parou de ter história no negócio. E aí eu tô lá mudando de canal, entrou ali no The History e tava lá o meu avião passando. Eu falei, eita, foi a primeira vez que eu vi, tava lá no The History. Legal. Foi verdade, mas teve que assinar contrato, porque cedeu os direitos e tal. Sim, essas coisas. Eu sabia que tinha pra TV, mas eu achei estranho eu ver aquilo lá na TV. Mas o mais curioso desse trabalho é que, cara, alguém pegou lá no site desse Mike
E estava lá escrito no texto que aquilo eram imagens concebidas digitalmente, né? Tinha a explicação lá. Só que alguém salvou aquela imagem lá e tirou do contexto. Então, quando o cara republicou aquela imagem, perdeu a explicação de que eram imagens ilustrativas, que não existiam. Sim. E, cara, começou a rodar a internet e vira e mexe, eu acho algum blog, algum fórum, às vezes até no Facebook rodando, eu tenho que entrar lá no meio e falar assim, não, cara, isso aí foi eu que fiz, não é de verdade. Sim. E gente se batendo, falando, não existe, não, porque já vi que tiraram foto daqui, falando, não, gente, foi eu que fiz. E tem gente que acha que é verdade aquilo. Sim. É engraçado você falar isso, e eu acho que se não me engano, que eu já vi essa foto, mas se não me engano eu já vi uma em que você comenta embaixo dizendo, olha, aqui é a foto real e essa aqui é a minha trabalhada. É bem curioso. Cara, isso. Faz anos. Cara, eu sei lá, eu acho que é 2005, 2006 que eu fiz isso. Até hoje eu fico vendo gente falar que aquilo é verdade. Não sei. E tem uma outra também de disco voador. Que, sei lá, tem gente que acha que os alemães na Segunda Guerra fizeram disco voador. Né? Eu acho que não. Mas enfim, e aí uma empresa lá da Ucrânia, eles fizeram um maquete desse disco voador alemão e pediram uma ilustração minha. Beleza, fiz, pagaram, tá lá, tá na caixa deles, né? Cara, esses dias eu vi no eBay, pessoal vendendo aquela foto, oferecendo a foto como se fosse foto real. O cara pegou a minha foto, colocou algum filtro ali, sei lá, de Photoshop, pra mostrar como se o papel tivesse meio dobradinho, meio rasgado na ponta. E vendendo a foto como se fosse foto real de disco voador alemão da Segunda Guerra. A internet tem disso, né? Mas é muito curioso, cara, muito interessante isso, né? O quanto a ilustração fica perfeita, né? Enfim, o 3D, e eu posso falar, eu já quis, e você sabe disso, já tentei entrar nesse mundo 3D, não consegui, as minhas ilustrações são bem, tem uma característica bem, e que eu tô bem satisfeito com elas, eu gosto e tudo mais, mas elas não passam daquilo, né? Mas eu confesso que toda vez que eu vejo uma ilustração 3D sua, enfim, de vários outros aí que eu acompanho, cara, é de cair o queixo, assim, a qualidade e a possibilidade de composição com fundo, com luz e sombra, com efeitos que dá e que amplia ali o leque de uso das ilustrações, fica muito maior esse leque, né? Muito legal isso. Cara, mas eu vou te falar uma coisa, é difícil ter algum trabalho que eu faço, que eu termino, eu olho pra ele e falo assim, gostei, tô satisfeito. Não acontece, mesmo? Cara. Eu não sei o que é uma cobrança própria minha, não sei, mas assim, a gente tem referência de outros ilustradores, então sim, a gente tem um gosto, claro. A gente vê um trabalho de um cara e fala, aquele trabalho é bom, só que eu sei que o meu trabalho não tá naquele nível, pode ser melhor que alguns. Eu acho que eu acho que é uma autoexigência nossa, até pra gente buscar aprimorar, né? Mas não quer dizer que não esteja bom. Assim, por exemplo, cara, pra mim você é um das referências nessa área. E tem, particularmente, alguns desenhos que eu acho fantástico. Assim, tem uns, se não me engano, 1 ou 2 que você fez do Sky Raider, né? Do A1. Cara, é um desenho. Aquilo ali pra mim é fora do comum. Fora os F4 Phantom, né, da caixa lá da Zokimura, que, cara, aquilo lá pra mim também é algo surreal, assim. Então, eu acho que é natural do autor ter essa visão. Numa proporção bem menor, eu tenho isso também com os meus perfis, né, quando eu faço. Às vezes o que eu percebo, né, eu acho que até passo essa pergunta pra você, é que quando a gente termina porque tem que terminar, né? Seja pelo prazo ou porque não dá mais para ficar em cima, mas se a gente quisesse, daria para triplicar o tempo usado para fazer aquele desenho que tá legal e ainda deixar ele ainda mais legal, né? Detalhe não ia faltar, né? Então eu acho que é um pouco disso. Tem uma hora que você tem que dar um basta, né? Falar, chega, agora foi. Sim. Isso que você falou de detalhe é uma coisa que realmente é um ponto que te trava no projeto, porque assim... você trabalha com isso, então o teu ganha-pão é aquilo lá, você tem que entregar para receber, certo? Então, faz pro amor? Faz, tá? Eu gosto de avião, tá? Então, tô nessa área por causa disso. Só que assim, tem hora que você tem que se limitar. O cara você passa um orçamento pro cara, o cara aprova, você começa a trabalhar, mas você sabe que você tem
sei lá, 2 semanas para terminar. Então, você não pode ficar pirando em fazer detalhezinho. Tá, às vezes, quer ver, um caso que eu fiz uma ilustração para Flap. Era um DC6 que tinha... DC6 eu não conhecia, né? Eu só conhecia o DC3 porque é o C47, né? Sim. Mas o DC6 eu olhei e falei, pai, a cara de um DC3 só que comprido, né? Então um DC3 um pouco mais... ele é comprido e tem 4 motores, né? Mas é um DC3 que cresceu um pouquinho da conta, né? E nesse trabalho, o pessoal da Flap pediu que fizesse uma ilustração para contar uma história de um DC-6 acidentado da Aerolíneas Argentinas. Então, o que eles tinham pedido lá, o briefing deles, é que o avião precisava ele ter acabado de fazer um pouso forçado na beira da praia. Era a história lá desse avião real. E, cara, como ele ia estar pousado de barriga na areia, eu falei, cara, pouco tempo para fazer, eu não vou me preocupar com nada da parte de baixo dele. Então, se você pegar o meu modelo 3D, ele não tem os radiadores do motor, que é o queixo que ficava ali debaixo do motor dele. Mas como aquilo ia estar enterrado na areia, cara, não fiz nada. Então, assim, por que eu vou ficar perdendo tempo? Eu vou, às vezes, correr o risco de perder o prazo com o cliente. No dia que eu precisar mostrar o DC6 na barriga, eu vou lá e faço o radiador dele, termino de arrebitar ele por baixo e tal, mas tem que se limitar, né? Fazer o que o cliente está pedindo, porque senão você joga muito tempo fora, né? Sim, porque o processo natural seria você fazer o avião inteiro e aí colocar ele na cena e tudo mais, mas esse fazer o inteiro, já que você vai começar ele do zero, né? Eu sei que muitos, às vezes alguns modelos você até já tem feito de trabalhos anteriores e acaba usando e tal, mas o problema nesse caso é que a demanda preciso mostrar esse ângulo dele, né? Então é o que vai aparecer, né, Gino? Legal. Por exemplo, cara, eu tenho muito avião que eu já fiz que tem que explicar um pouco o que são os meus clientes, né? Porque até agora a gente falou lá de caixa de kit e revista, né? Mas eu tenho clientes que eu tenho contrato de confidencialidade com algumas empresas, então tem coisas que eu faço que eu não divulgo, não vai para site, não vai para lugar nenhum, e fica lá com eles. Por exemplo, eu tenho cliente que eu faço trabalho de desenho de patente. Entendi. Então é uma coisa que realmente eu não posso divulgar, porque é patente do projeto do cara, né? Perfeito. E tem cliente que eu atendo outros artistas de aviação. Entendi. Que são coisas que não vai pro site. Mas assim, tem 2 que são meio parceiros, né? Um deles talvez você conheça até, o nome dele é complicado porque ele é da Holanda, né? É o Ronnie Oosthoorn. Acho que é assim que fala. Né? Não conheço ele. Mas assim, é um cara que eu conheci ele por causa do site Luft 46, que foi lá que eu comecei a divulgar a ilustração, né? E o Rony já trabalhava na área, enquanto eu ainda estava na faculdade tateando 3D. Então, eu fui aprendendo com o tempo muita coisa com o Rony. E a gente trabalha junto faz alguns anos, né? Já temos vários trabalhos feitos juntos. Legal. Só que assim, tem coisa que eu já fiz pro Rony que ele divulgou lá no Facebook, ele coloca meu nome como participação, então não tem problema. Então, dele é um cara que eu posso falar porque ele mesmo já divulgou meu nome junto. Sim. E tem o Antonis Karidis, que é da Grécia. Então já fizemos bastante coisa junto. Às vezes eles, né? Eles têm uma necessidade lá, o cliente pediu alguma coisa e está em cima do prazo, não vai conseguir cumprir. E às vezes eu posso pegar, ou às vezes eu já tenho alguma coisa meio caminho andado, dá tempo de eu fazer, então eu passo o modelo 3D para eles e eles fazem a ilustração lá. Então são 2 que eu posso falar porque eles divulgaram meu nome, mas tem vários outros. Entendi. E é engraçado que a internet é um negócio curioso, né? Às vezes vem gente conversar comigo, alguns vêm falar, gostei do teu trabalho e tal, né? Uma palavra positiva. Sim. Mas a maioria vem criticar, cara. O negócio é estranho. Tem muita gente que gosta de vir pra... o teu trabalho é bonzinho, mas tá vendo aquele cara lá? Aquele é bom.
Aí eu olho pra quem que ele tá falando e falo assim, então, mas boa parte dos modelos 3D que esse cara dela usou fui eu que fiz. Mas, enfim, só que aí eu não posso falar, né? Claro. Eu tenho um cliente da Inglaterra que ele pinta quadro. Ele é um cara até meio famosão, assim, na área. Ele pinta quadro. E ele compra o modelo 3D meu, então ele encomenda e fala, eu preciso de um Spitfire MK9. Então eu faço o Spitfire MK9, passo para ele, e aí ele faz a cena, a composição no 3D, imprime, mesmo sem precisar fazer luz e sombra, nada assim. Acho que ele deve fazer para auxiliar ele, né? Sim. Mas depois ele projeta na tela, desenha em cima e pinta o quadro. Cara, isso é muito curioso. Isso é muito interessante, porque eu não sabia disso. Apesar de eu saber que alguns artistas usam kits para fazer o ângulo, né? Ele monta o kit, às vezes nem até sem pintar nem nada, ou com primer, assim, para dar para conseguir identificar luz e sombra. Mas daí ele coloca na posição que ele quer e pinta, né? No caso de pintores, exato, fotografa e tal. Mas esse eu não sabia. Que interessante, Gino, muito legal. E, cara, eu queria voltar um pouquinho nos dois que eu comentei, que pra mim são exemplos de, assim, são belos demais, assim, que é o Sky Raider e o próprio Phantom da Zukemura. Se você puder falar um pouquinho, não do produto, obviamente, mas da ilustração, né, do desenho, do detalhe. O Phantom, eu lembro que você postou em algum momento e eu abri aquela imagem, cara, e olhava cada detalhe, assim, eu falei, não é possível, como que, né... o Gino tirou foto do avião e, sei lá, fez um Photoshop em cima, um overlay, qualquer coisa ali, um multiply, só pode ser, né? Então, brincadeira, obviamente, eu sei que não, né? Mas de tão detalhado que é. Como que foi? Se puder contar esses dois, eu vou mostrar, inclusive, vou colocar a imagem aqui, enquanto a gente fala. Tá. Então, a carreira da gente, ela tem alguns pontos de virada, né? E é o que você tinha comentado ali, que normalmente ninguém fica sabendo dos bastidores, né? Sim. Mas, cara, vou dizer pra você que não foi fácil chegar na Zukemura, né? Eu tava procurando alguma outra empresa porque eu fazia muita ilustração pra Howler Brigham. Só que, quando você vai, inclusive, em convenção de plastimodelismo, você fala da Howler, quase ninguém conhece. É uma empresa que produz kit de baixa tiragem, né? É uma injeção de plástico, né? Não é resina, é injeção de plástico. É o short run, que eles falam, né? É um kit mais simples. É uma empresa menor, mas assim, é um cliente como qualquer outro. Claro. Me paga do mesmo jeito. Assim, é um cliente bom. Só que era um cliente que eu tava vendo que eu não tinha visibilidade. Aí me deu uns 5 minutos num dia lá, cara, que eu falei, eu vou mandar e-mail pra tudo quanto é empresa. Mandei e-mail pra Revel, pra Academy, pra todo mundo. Hobby Boss não. Hobby Boss eu já tive treta com eles. Depois eu conto, se for o caso. Não gosto da Hobby Boss. Mas enfim. Mas mandei e-mail pra todo mundo. E Roden também. O pessoal da Roden me respondeu. E eu não sabia, mas dá a impressão que os caras que ilustram a caixa são sócios lá da Roden. Então eles mandaram um e-mail falando assim, a gente te conhece, a gente gosta do teu trabalho, só que então, o fulano e o Beltrano ali, eles são sócios. Eu falei, então, com a Roden não vai acontecer nada. E cara, dei sorte, a Zukemura respondeu. Quando a Zukemura respondeu, eu olhei, enfim, todas as outras, não, né? A maioria ignorou, uma ou outra respondeu, obrigado, vamos manter teu e-mail aqui. Então, assim, sei lá, 30 e-mails que eu recebi, eu consegui a Zukemura. Então, não é fácil entrar nessa área. E eu sei bem como é isso, é por aí mesmo. Tem que garimpar do nosso lado, tem que ter o nosso lado também, né? Mas legal. Cara, você tem que metralhar. Uma hora ou outra tem um alvo de oportunidade ali que você abate, né? Sim. E aí a Zukemura chegou e pediu. Falei, caramba, Zukemura? Cara, eu fiquei impressionado. Eu falei assim, será que eu tenho cacife pra atender a Zukemura? Porque os kits da Zukemura são umas coisas meio fora do normal, né? Pra quem entende de plastimodelismo ali, é uma coisa meio... É quase top de linha o negócio ali. E eu fiquei impressionado, porque... Apesar da Zukemura ser a empresa que eu achava as ilustrações deles ali meio simples. Mas faz a função ali, né? Claro. E, enfim, aí o primeiro trabalho que eles pediram foi um dos Phantoms aí que você comentou. E cara, eu fiquei com um certo receio, né? Falei, cara, não posso dar bola fora, né? Porque se eu faço um e o pessoal gosta, vai ter outros, né? Agora, se eu der mancada no primeiro, quem garante que tem o segundo? Daí eu fui fazer o Phantom e, cara, eu perdi um tempo ali. Sabe aquela história que você tem que medir 3 vezes e cortar uma?
Cara, o tanto que eu fiquei namorando foto de Phantom e desenho técnico de Phantom e sessão, sabe que você... Cara, eu montava, parecia um andaime de construção, era planta de tudo quanto é lado, era seção daqui, corte dali, e, cara, foi tenso fazer o Phantom. E depois que eu comecei a renderizar, renderizar é gerar a imagem a partir do modelo 3D, né? Eu comecei a olhar para a imagem e eu falava assim, ainda tá faltando detalhe. Tinha coisa que eu fazia na textura. Então, que você pinta alguma coisa, sei lá, tem uma saidinha de ar ali, alguma coisa, uma ventaninha ali, e a gente simula aquilo na textura. Eu falei, não, aquilo lá eu vou ter que modelar. Ia lá e modelava mais aquele pedacinho. E pior que quem não tá muito acostumado com essas coisas, modelista tá acostumado com isso, né? Mas normalmente você pega uma foto, você olha o Phantom e você fala, é um Phantom, né? Agora, qual que é a diferença do Phantom S pro Phantom J? Não é qualquer um que sabe. Não. E aí, cara, você tem que caçar essas coisas. Aí você vai ver que, assim, tudo bem, interno a gente não tem como saber. Mudou o tipo do radar, mudou, sei lá, que é aviônico, rádio diferente. Enfim, muita coisa assim muda de sistemas dele, né? Mas aí você vai ver por fora, você fala, aquela anteninha do dorso, ela tá um pouquinho mais pra frente e o retrovisor dele era 2 do lado, agora é 1 em cima. Cara, é um nada, só que se você manda pra eles, tem que estar 100%, né? Sim. E aí, beleza, eu terminei o modelo e escrevi pra eles, mandei a imagem, né, de aprovação. Eles gostaram, eles só pediram que eu colocasse um fundo. Com eles o negócio é bem rígido, assim, sabe? Eles determinam como que vai ser a cena da imagem. Entendi. Não existe muita abertura criativa ali, não, tá? Lógico, iluminação, tudo vai depender de mim. Mas eles já mandam lá no briefing, a gente precisa do Phantom J, com essas marcações, eles mandam para mim a folha de decal para eu acompanhar exatamente as marcações que eles estão colocando no kit e a cena que eles querem. Às vezes eles pegam uma outra foto de algum Phantom e falam, é essa posição que a gente quer pro Phantom. Entendi. E aí eles tinham pedido que fosse um fundo que fosse Vietnã, né? Mas assim, nesse ângulo, mostrando um pouco de solo, mas com algumas nuvens, deram uma guiada forte, né? É um direcionamento bem específico ali para a ilustração. E curioso que, cara, você tem que achar foto para colocar de fundo. Então eu já tenho para mim que toda vez que eu subo no avião tem que estar com uma máquina fotográfica. O avião tá decolando, eu tô fotografando pela janela. Também em cruzeiro eu tô fotografando pela janela. Vamos para pouso, tô fotografando. Então eu tenho uma coleção gigante de foto aqui, né? De céu, de nuvem, de tudo, né? E tem uma vez que eu fui para Brasília, eu decolei de Campinas. Eu não sei, acho que onde é que eu tava sobrevoando. Eu imagino que deve ser, sei lá, Minas. Eu não sei qual que é a rota que o avião faz. Mas vamos supor que fosse Minas, que virou Vietnã. Eu peguei aquilo lá, eu olhei para aquela foto, eu falei, cara, as cores passa. Tem as nuvens que me confundindo. Eu falei, beleza, meti Minas Gerais ali atrás do Phantom e mandei para eles. Adoraram. Fechou. Foi a caixa que tá lá. Mas tem um detalhe aí na Zokimura. Quando a gente trabalha com material impresso, a gente tem que saber qual que é o tamanho real da impressão, né? Porque se você faz uma imagem muito pequena, para o cara poder esticar ela e caber na caixa, você vai perder resolução, vai ficar aquele negócio borrado e tal, fica ruim. Então eu pedi para eles, né, qual que era o tamanho para eu fazer o tamanho real. Eles passaram lá, é grande a caixa deles, né? Mais de 50 centímetros. E eu falei, caramba, 50 centímetros é grande, né? Tô acostumado a fazer página dupla de revista, que é um A3 ali, né? Dá o quê? Quase 5.000 pixels, 4.900 e pouco, não sei. E 50 centímetros de caixa era grande. Eu falei, não, beleza, então eu vou fazer uma imagem grande, né? E aí tinha dado quase 8.000 pixels. Sei lá, quase o dobro do que a gente costuma fazer com uma revista, né? Eu falei, não, 8.000 pixels vai dar e vai sobrar. Manda pros caras. Eles responderam assim, Flão, aprovado, manda pra gente agora em alta. Eu falei, pera lá. Como assim, né? Eu falei, cara, eu mandei uma imagem com 8.000 pixels e o cara ainda tá pedindo em alta. Aí, pra eu não parecer o cara que não manja da história, né? Sim. Eu falo assim, mas então...
Eu falei, cara, qual que é o tamanho bom pra vocês? Né? O cara falou assim, uns 11, 12 mil pixels. Eu falei, Jesus, cara. Quando você vai fazer uma imagem de 11 mil pixels, era uma coisa que eu já devia saber lá no começo. O cara me falou qual que era o tamanho da caixa lá no começo. Então eu me planejei para fazer por uma impressão normal, que é 300 dpi. Então você sabe qual que é a resolução final. Então tudo ali vai caminhando para você chegar naquele tamanho de imagem, né? Daí o cara falou que era 11 mil pixels e eu comecei a rever as texturas que eu tinha usado. Cara, as texturas que eu tinha feito, elas simplesmente não tinham resolução para aquele tamanho de imagem. Entendi. E aí eu tive que dobrar o tamanho das texturas. Eu usei, sei lá, eu acho que é uma textura para nariz e fuselagem, né? Aí são mais duas, uma para cada asa e depois mais uma. São 1, 2, 3, 4. Acho que são umas 4 ou 5 imagens, né? Porque depois tem cauda, tem profundor, tanque de combustível e tal. Então acho que foi umas 5 imagens que eu usei ali de textura. Cada uma com 8 mil pixels. Porque você precisa fazer ela grande, porque a hora que você for renderizar, fazer o nariz que está mais perto da câmera ali, né? Ela precisa de mais resolução. Aí eu fiz lá a imagem com 11 mil pixels. Daí quando eu renderizei com 11 mil, eu fui perceber que o míssil que eu tinha lá, que era o Sidewinder versão B, né, o IM-9B, o Sidewinder não tinha resolução para aquele tamanho. Porque quando aquele míssil estourou na tela, que eu vi qual que era o tamanho do míssil que tinha que estar lá, cara, dava para ver os rolerons das pontas das aletas do míssil. E eu tinha feito com textura, porque normalmente você vê aquilo longe, né? E ali ele tava gritando na imagem. Cara, eu tive que modelar de novo o míssil. E, cara, assim, e a partir daí, por isso que eu falei de ponto de virada na profissão, né? Porque a partir da Zokemura, agora tudo quanto é míssil que eu já faço ele com uma resolução ridícula, cara. Tem parafuso no míssil. E aí já não é mais textura, é parafuso, fastener, cara, por causa da Zokemura. E até pro pessoal que está assistindo entender, a diferença de se fazer na textura de fazer modelado é que o modelado ele simula realmente o relevo ali, né? São objetos que são colocados para cima da linha da linha, vamos dizer assim, do desenho, do 2D ali, né? No desenho que você acabava fazendo antes, você fazia a sombra, a luz ali, mas no final não existia um objeto saltando ali, né? Era algo simulado, né? Isso, era uma simulação ali, né? E de longe passa que é uma beleza, mas se você chegar perto, você vai ver que não, é um desenho de um parafuso, né? E, enfim, aí nesse caso da Zokemura, eu fiz o primeiro Phantom, aprovaram, gostaram, já encomendaram uma segunda ilustração. Cara, já tem anos isso, e até hoje eles não lançaram esse kit, o segundo que eu fiz. Entendi, o primeiro sim, né? O primeiro foi o Phantom, né? O segundo, aí que tá, é um problema de contrato de confidencialidade que eu também tenho com eles. Claro, então eu não posso mostrar e nem falar qual é o avião, porque senão vai queimar largada. Vai ser um anúncio de um produto que eles ainda não lançaram, né? Mas assim, já tá na mão deles faz uns 2, 3 anos. Interessante. Mas aí, depois eu entreguei o segundo, né? E aí eles pediram, o terceiro foi o segundo Phantom, que é só mudar a textura, porque o modelo em si era o mesmo, que aí você ganha uma velocidade absurda, né? O modelo tá pronto, é só você mudar a textura, né? A textura, é que eu fico falando, às vezes é uma coisa comum pra mim, né? Mas às vezes quem tá assistindo, a textura é como se fosse a pintura, a camuflagem dele, né? É porque o modelo 3D ele tem várias camadas, né, de coisas visíveis nele. A primeira seria a cor, que é a camuflagem que você pinta. Você coloca lá o triângulo do assento ejetor, você coloca o número da fuselagem. Mas tem mais algumas camadas que você não enxerga ela, porque elas dão outras características para a imagem. Por exemplo, uma das camadas é isso que você estava falando agora, que é a camada de relevo. Você faz uma imagem preto e branco, porque ali onde tem o rebite, você vai colocar branco. Porque na hora que ele for gerar a imagem, ele vai saber que onde é branco ele tem que simular alto relevo. Se você desenhar preto, ele vai simular que é baixo relevo. Entendi. Então é uma imagem que ela é invisível, né? Você vê no modelo, ela não está lá. Mas na hora que você renderiza, ele dá esses aspectos de relevo de imagem, né?
E, por exemplo, o outro, o que é mais brilhante e o que é mais fosco. Você pega uma foto ali de um avião, você vê que o radome dele, às vezes, ele é mais fosco do que o resto do avião. Sim, sim. Então isso você também faz uma nova textura, também preto e branco, onde o branco está refletindo 100% e o preto refletindo 0, né? E aí o gradiente ali de cinza que ele vai dar todas essas nuances de reflexão. Então, às vezes você vai lá fazer um avião com motor radial, tem um monte de óleo escorrendo, babando daquele motor lá. Você faz em uma textura onde é cor, né? Você faz o óleo preto, marrom escuro, né? E a hora que você vai fazer o canal ali que vai definir qual que é o brilho, tem reflexo, tem relevo, tem um monte ali, né? Refração também. Ali na hora que você vai fazer o mapa que vai dar o reflexo, o brilho, o óleo que antes era marrom quase preto, agora ele fica branco ou um cinza muito claro, porque ele vai brilhar a hora que a luz bater ali. Então, depois se quiser eu posso até umas imagens para ver uma coisa e outra ali para perceber essas diferenças. Eu acho interessante para a gente ilustrar, mas em resumo, né, quando a gente fala em textura, nada mais é do que a capa que envolve toda a parte do grid, né, todo o arame ali da estrutura e tudo mais. Legal. É que é comum pra gente falar que você mexe também com 3D, então você também entende isso, mas quem tá... foi difícil, por exemplo, fazer meu pai entender o que era renderizar. Porque ele olha, mas por que demora tanto para renderizar? haja máquina também, né? Imagina, você faz um modelo 3D, você coloca lá, sem falar em resolução de malha, sem falar em resolução de textura, mas o computador ele tem que entender como que é essa geometria, ele tem que projetar uma luz, ele tem que interpretar onde é que ela está incidindo, qual que é o ângulo de reflexão, qual que vai ser o ângulo de refração, por exemplo, se tiver vidro, como que a sombra ela vai se comportar, se tem penumbra, se é sombra rígida. Então é todo um cálculo que tem muito louco ali por trás do computador, que ele acaba gerando a imagem do jeito que a gente vê, né? E lógico, depois tem muita pós-produção, porque você pode soltar cada canal da imagem, por exemplo, você pode soltar o reflexo uma imagem completamente diferente do render inicial. E aí você pode jogar lá no editor de imagem e falar, não, eu quero mais reflexo aqui, menos ali. E aí você está lidando com também um sanduíche de imagens ali, né? Sim. Você vai ter o render, depois você vai ter a sombra, depois você vai ter o reflexo, e aí você pode controlar um ou outro para se adaptar àquela situação que você está querendo representar. Sim, é verdade. É bastante complexo, né? Quando a gente vê pronto, enfim, a gente vê realmente o que a gente queria ver no final, né? O resultado final, mas por trás disso tem muitas camadas. Eu falo, e de novo, né? Por mais que eu tenha começado a tatear no 3D, eu não avancei, assim, eu acho que eu tenho que tatear ainda muito mais. Mas no 2D, que é o que eu faço mais, dependendo do perfil ali, às vezes tem, cara, é fácil chegar em 50, 100 camadas, assim, mas muito fácil, muito fácil. Mas legal, Gino. E me diga uma coisa sobre o kit, você já recebeu ele ou ainda não? Eles te mandaram? Como que funciona isso? Da Zokemura? Não, cara, eu nunca pedi. Eles pagam o valor que eu peço, né? Sim. Eu fico meio com receio, eu acho que eles não vão negar. Mas parece que eu vou estar mendigando o kit. Entendi. O pessoal lá da Howler, o pessoal da Howler, eles mandam. Mandam, assim, na boa. Na Zokemura eu fiquei tentado pedir, porque, cara, é um senhor de um kit, né? Mas pro teu portfólio, pelo menos, eu acho que é interessante, né? Enfim, eu sei que eu entendo teu ponto também, obviamente, mas... Legal, só era mais uma curiosidade. Portfólio... É que assim, portfólio também hoje em dia, quem que usa portfólio físico, né? Sim. Então, meu portfólio tá lá na internet. Então, eu não... Se eu fosse pegar o kit, era pra ter o kit pra mim mesmo, pra montar o avião, né? Mas sim. É engraçado que um cara lá nos Estados Unidos, modelista, um cara normal, ele viu a minha página lá do Facebook e ele veio falar comigo, ele viu a ilustração, acho que foi um dos Skyrader, foi Skyrader, que eu coloquei lá, e o cara me falou assim, você que ilustrou essa caixa? Eu falei, foi eu, né? Aí ele falou assim, cara, eu tenho esses dois, eu comprei os dois, eu queria um autógrafo teu. Que bacana. Eu falei, autógrafo? Eu falei, cara, autógrafo? Cara, lá dos Estados Unidos, cara, ele desmontou a caixa, mandou um pacote, velho, enorme. Chegou aqui em casa pra autografar e devolver pra ele. Olha só. Não foi meu primeiro autógrafo.
Sim. Não foi o primeiro autógrafo. Então foi, sei lá, o segundo autógrafo, né? Eu autografei 2 caixas pra ele, mas o primeiro foi num cara também no Facebook, eu não vou lembrar o nome. Cara, gente boa, velho. Ele tem lá como amigo no Facebook. Uma vez eu tentei imprimir ilustração pra vender tipo pôster, sabe? Mas, cara, eu acho que eu sou uma negação pra fazer isso. Eu não consigo ganhar dinheiro vendendo pôster, não. Eu fui num evento do Pama, lá em São Paulo, né? Quando tem o GPPSD. Eu levei 20 imagens impressas, vendi 19, mas no sufoco, cara. Pô, Gino, muito legal, cara. Muitas histórias interessantíssimas aí do processo, né? Do processo criativo, do processo técnico, do processo editorial também, que a gente acaba não sabendo, ou muita gente acaba achando que é apenas apertar um botão e a gente tem a ilustração pronta, né? Quantas pessoas que não imaginam, cara, faz aí pra mim, é rapidão, é fácil fazer. É fácil olhar e achar bonito, né? Fazer é outra história. Mas, cara, eu queria te agradecer, quero te agradecer muito aí pela conversa. Foi um papo muito, muito legal mesmo. Eu realmente queria fazer esse papo já há algum tempo e que bom que deu certo. Agradeço mesmo. Bom, obrigado, Marcelo. Obrigado pela oportunidade e a hora que der a gente conversa de novo. Com toda certeza, cara. Eu acho que rendeu demais esse papo e foi pouco tempo, mas legal. Muito obrigado. Pessoal, obrigado também por assistirem e até a próxima. Não perde os próximos vídeos que vem muita coisa legal aí. Até mais. Tchau, tchau. Muito legal esse conteúdo de hoje, né, pessoal? Nossa, eu também adorei. Então é o seguinte, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo com os seus amigos. Vamos fazer o canal crescer. Muito obrigado. É isso aí. Até o próximo vídeo.